Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Vamos dar continuidade à nossa aula dos verbos, né? Nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, os verbos de ligação e os verbos significativos. E os verbos significativos, eles exigem ou não um complemento. Então, olha só, a gente agora vai trabalhar cada parte da oração, né? A gente viu que a oração, para ser oração tem que ter verbo. Nós vimos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Nós vimos que dentro do predicado, esse verbo ele pode ser um verbo de ligação ou um verbo significativo, que é o verbo que indica ação. Esse verbo, quando indica ação, ele vai pedir ou não um complemento. Para quê? Para que toda oração tenha sentido, ok? Então é isso que a gente vai ver nos próximos slides agora. Eu peço a sua atenção, porque essa matéria ela continua sendo muito importante, uma depende da outra, né? A gente vai dando continuidade para que você entenda, para que chegue na hora da análise, você consiga lembrar de todo o passo a passo e fazer corretamente, ok? Então vamos lá, acompanha aqui comigo, tá? Transitividade verbal. Então, eu tenho aqui para o nosso início o conceito, né? Predicação verbal é o estudo do comportamento do verbo na oração. Então pensa aí, existe lá uma frase, né? É uma oração porque tem verbo, e esse verbo agora, ele precisa de complementos ou não. Vamos entender isso. É a partir da predicação verbal que a gente analisa se ocorre ação, né? Se existe qualidade ou estado ou modo de ser do sujeito. Quando eu me refiro ao modo de ser do sujeito, aí a gente já vai pensar nas características, nas mudanças, né? Naqueles verbos de ligação, tá? Então, seguindo aí, para você visualizar o verbo significativo, que são aqueles verbos que indicam ação, que a gente já viu, eles agora, eu preciso de total atenção, porque eles agora são classificados em verbos transitivos ou intransitivos. Então, peraí, professora, eu tenho que saber o que é verbo de ação, o que é verbo de ligação, sim. E se for verbo de ação, você vai precisar classificar em verbos transitivos ou intransitivos. Vamos identificar isso aí. Por exemplo, coloquei aqui duas frases, né? Os alunos fizeram a lição. Aí a gente identifica o verbo. Lembra que eu falei? Primeira coisa, identifica o verbo, né? Qual é o verbo aqui? Fizeram, tá? Então, os alunos fizeram o quê? A lição. Então, repara, se eu digo a frase assim, ó, os alunos fizeram e coloco um ponto final, quem lê essa frase vai me questionar. Ué, professor, os alunos fizeram o quê? Então, é sinal de que esse verbo aí pede complemento, né? E o complemento é justamente aquilo que eu acrescento ao verbo para que a frase tenha sentido. Então, se eu digo os alunos fizeram a lição é o complemento do verbo aí, fizeram, fazer, né? Os alunos fizeram a lição. Esse verbo é transitivo, é um verbo de ação, ele é transitivo porque ele pede um complemento, ok? A lição, no caso, vai ser o complemento classificado como objeto direto. Eu não quero agora que você preste foco ou tente gravar esses nomes. Eu quero que você entenda, tá? Esse passo a passo aí. Então, a gente tem o verbo, que ele indica ação. Esse verbo que indica uma ação, ele pede um complemento, ok? Então, ele é um verbo transitivo, tá? Agora, olha a frase de baixo. Meu namorado comprou um carro novo. Qual é o verbo aí? Qual é a ação nessa frase? Comprar, né? Comprou. Então, comprou. Se você identificou que é de ação, então olha só, alguém vai te questionar. E comprou o quê? Toda vez que tiver essa perguntinha, o quê? Então já fica a dica aí, né? Já fica aí a atenção. Quando tiver essa perguntinha, o quê? Fizeram o quê? Compraram o quê? É sinal de que precisa de complemento. Se precisa de complemento, esse verbo ele é transitivo, tá? Pensa no trânsito, né? Pensa no trânsito, para tentar gravar aí, para você poder identificar nessa oração, nessa frase aí completa, esse verbo indicando ação, ele é transitivo e o seu complemento é um carro novo, que é o objeto, tá?
Então, vamos continuando. Eu acho que deu para você identificar, né? Então, vamos ler isso aqui. Observe os verbos das frases abaixo. Então, aqui eu tentei colocar um passo a passo bem explicadinho, tá? Para que você entenda. É importante, quando você fizer a leitura, leia e pense na ação, pense na frase, faça as perguntas para você chegar na resposta adequada, ok? Então, letra A. Tomei um remédio e a dor sumiu. Eu te pergunto quais são os verbos dessa frase. Estão ali, né? Eu até coloquei em vermelho para te facilitar aí a sua identificação. Então, você tem o tomei e o sumiu. Então, repara, são verbos que indicam o quê? Na verdade, o tomar, né? Pode ter tomado um suco, uma bebida, né? Tomou, no caso aí, um remédio. Então, ele indica ação, ingeriu, né? Então, o verbo tomar, ele pede complemento. Faça sempre a pergunta, ó, tomar o quê? Comprar o quê? Né? Lembrando aí dos outros verbos, tá? Então, tomei o quê? Um remédio. Se eu tenho essa pergunta, eu identifico logo que ele é um verbo significativo, portanto, ele é um verbo transitivo, ok? Então, olha o que está escrito abaixo. Um remédio é a resposta, ou seja, um remédio completa o sentido do verbo tomar. Portanto, o verbo tomar é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento, tá? Se eu simplesmente chego do nada e falo, tomei. Ué, alguém vai me perguntar, tomou o quê, professora? Tomei um remédio, né? Tomei uma água geladinha, tá ok? Enfim, é nesse sentido que você tem que pensar o verbo, sempre fazendo a pergunta, tá? Agora, vamos pegar esse verbo sumiu aí, que é o segundo verbo da frase, né? Tomei um remédio e a dor sumiu. Ele é um verbo que indica o quê? Ação também, né? O que é sumir? Alguém saiu daqui, não apareceu mais, ou seja, desapareceu, correto? Esse verbo sumir, quando alguém diz pra você, fulano sumiu, você pergunta sumiu o quê? Não, né? Você pergunta, você logo entende, né? Agora, eu tenho um verbo que ele vai indicar pra gente, na verdade, ele apresenta pra gente um sentido completo dentro dessa oração. Então, a gente vai classificá-lo como um verbo intransitivo. Esse verbo sumir, ele não precisa de complemento nesse contexto, tá? Para que tenha sentido. Então, olha só. Tomei o remédio, a dor sumiu, acabou. Você entendeu? Esse verbo é intransitivo, tá? Então, tem que prestar atenção no contexto, na frase. Quando eu falo em contexto, é na situação que envolve essas ações, ok? A gente vai entender isso mais na frente, por quê? Porque tem alguns verbos que, dependendo aí do seu contexto, ele pode também se apresentar como transitividade, tá? Então, seguindo os slides. Eu fiz o esqueminha aí, coloquei esses dois esqueminhas para você visualizar melhor. Então, os verbos significativos, eles podem ser classificados, ou ele vai ser transitivo, é aquele que precisa de complemento, ou ele vai ser intransitivo, ele vai ter sentido completo, é aquele verbo que não precisa de complemento, tá? E aí, quando você for identificar o verbo transitivo, é só você fazer a perguntinha. Por exemplo, para eu identificar o transitivo direto, eu faço a pergunta o que, tá? Tá aí na setinha azul. Quando eu quero identificar o verbo transitivo indireto, e agora a gente vai prestar atenção nisso, a gente vai perceber que a pergunta agora não é mais o que, mas é de que. Então, geralmente, na pergunta para identificar o transitivo indireto, vai ter sempre uma preposição, mais o pronomezinho que, tá? Então, por exemplo, aqui, vou pegar o verbo precisar. Eu preciso. Precisa de quê, professora? Preciso da sua ajuda, preciso de uma caneta nova, enfim. Reparou? O verbo precisar, ele pede preposição obrigatoriamente. Então, se ele pede preposição, esse verbo vai ser classificado como transitivo indireto. Então, vamos lá. Pensa aí. Verbo. Pediu preposição? Transitivo indireto. Verbo. Não precisa de preposição. A perguntinha é só o que?
transitivo direto, tá bom? Tem verbos que você vai precisar fazer as duas perguntas, né? Por exemplo, João escreveu uma carta para Mariana. Então, quem escreve alguma coisa para alguém. Então, olha só, o verbo escrever, ele pede, né? No momento em que você está identificando ele como transitivo direto, a pergunta é o quê? João escreveu o quê, professora? Uma carta. Então, vai separando isso em colunas aí, né? Vai tentando pensar dessa forma. E aí escreveu uma carta. Tá, mas escreveu uma carta para quem? Então, eu encontro agora o transitivo indireto. Ah, então quer dizer que o verbo escrever pode ser classificado como transitivo direto e indireto. Tá certo? Vai com calma que você vai conseguir entender tudo direitinho, tá? Passo a passo. Vamos para o próximo slide. Bom, o verbo transitivo indireto, como eu já falei, ele vai pedir preposição. Então, olha o que eu escrevi aí. São os verbos que se ligam ao seu complemento através de uma preposição. Lembra lá nas nossas primeiras videoaulas? Eu tenho uma videoaula só de preposição. Então, volta lá se você tiver dúvida ou pega no seu livro, na unidade 1, no livro 1, porque nós já estamos no livro 2, tá? E aí, no livro 1, você vai encontrar as preposições. Eu coloquei algumas, porque são muitas as preposições, né? Então, você vai se familiarizando à medida que você vai lendo, vai fazendo os exercícios, ok? Algumas mais utilizadas estão aí. O a, o após, o de. O de é muito utilizado. Para, o sem, o com, entre, ok? Tem outros. Então, vamos lá. O que ela tá falando aí que eu já embaralhei tudo? Calma, respira fundo. Volta aqui e presta atenção. Reconhece o verbo. Pega o verbo, faz a pergunta. Se a partir da pergunta você encontrar preposição, é porque esse verbo é transitivo indireto. Então, vamos pegar o exemplo. Vovó precisa de carinho. Qual é o verbo aí? Tá até em destaque aí, tá numa outra cor. É o verbo precisar, né? Como é que eu conjugo o verbo? Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Conjuguei, identifiquei, eu sei que é verbo. Então aí, quem precisa, precisa de quê? Repara que a pergunta não é mais o quê, mas é de quê. Então ele necessariamente, obrigatoriamente, ele pede aí o uso de uma preposição nesse complemento. Para quê? Para que a oração tenha sentido. Porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu também não posso chegar e falar, a vovó precisa, ponto final. Né? O meu interlocutor, ele vai perguntar, ué, vovó precisa de quê? Tá? Então, identificou a pergunta ali, de quê, você já sabe que é um verbo transitivo indireto, ok? Segunda oração. Devemos obedecer aos nossos princípios e ideais. Olha o verbo aí, obedecer. E esse aos é uma preposição, né? Então, você tem aí também um verbo que é transitivo indireto, tá? Simpatizo com aquela apresentadora. Então, olha só, verbo simpatizo. Simpatizo com quem? Repara, a pergunta trouxe a preposição pra gente, né? Com. Então, com preposição, eu já sei que esse verbo é transitivo indireto. Então, reparou, gente? Esse momento de analisar essas orações, você precisa ter muito em mente o que é preposição. Você precisa saber reconhecer o verbo. Se o verbo indica ação ou somente está ali ligando uma característica ao sujeito, tá? Olhe a frase com atenção. Separe o que é sujeito, separe o que é predicado, ok? É um exercício que você tem que estar praticando, não é decoreba, tá? Quanto mais você praticar, quanto mais exercícios você fizer, mais você vai entender, vai compreender e vai conseguir realizar as suas atividades aí com êxito, ok? Então, eu coloquei aí para você classificar os verbos, só que eu vou fazer com você para que você identifique e entenda melhor. Então, na letra A, as crianças precisam de carinho. Esse verbo precisar nós já vimos até no exemplo, né? Então, a gente tem aí o passo a passo, olha só. Faça a pergunta, quem precisa, precisa de quê? Se você identificou que o verbo necessita de uma preposição, é porque o verbo ele é transitivo indireto, tá?
Então, você põe lá verbo transitivo indireto, ok? Na verdade, lá em cima ele está até pedindo para você só dizer se é transitivo ou intransitivo. Nesse caso aí, o precisar, então, é um verbo transitivo, tá? Você não precisa classificar como indireto agora. AB. Os garotos vendiam sorvete na praia. Pega o verbo aí, já está em negrito, o verbo vender. Quem vende, vende, faz a pergunta. Quem vende, vende o quê? Então, no caso do menino aí, sorvete, né? Não tem preposição, então ele é um verbo transitivo direto. Como aí tá pedindo só para classificar como VI ou VT, tu põe VT, que é verbo transitivo, ok? Na letra C, a inflação aumentou muito este ano. Então, olha só, aumentar é um transitivo direto. Você faz a pergunta, né? O que aumentou? Você vai encontrar a resposta, a inflação, tá? Professora, mas a inflação tá antes, o verbo depois. Lembra que eu falei da ordem inversa da oração, que também está lá nas videoaulas anteriores? Então, isso pode acontecer. Como também você pode encontrar o mesmo verbo com classificação diferente. Vai depender muito do contexto, da situação. Por isso que é importante ler. Ler o texto, ler o trecho, ok? Para você identificar. Na letra D, nós temos aí, ó, os professores permaneceram calados. Lembra que esse verbo permanecer é um verbo de ligação. Ele liga aí a característica calados aos professores, tá? Então, você classifica como VL, ok? Letra E. A menina sorria para a mãe. Bom, se eu digo só a menina sorria, você entende, porque o verbo sorrir ele pode ser intransitivo. Só que nesse contexto está dizendo assim, a menina sorria para a mãe. Então, vão ter gramáticos, né, que vai aceitar o verbo transitivo indireto, porque precisou de uma preposição ali para, ou intransitivo, porque ele tem sentido completo. Se eu digo simplesmente a menina sorria, você entende, tá bom? Na letra F, nós temos aí o confiar, né? Todos confiam. Confiam em quem? Então, ele é um verbo que pede complemento e, além de tudo, pede preposição. Então, ele é um verbo transitivo sim e ele é um verbo transitivo indireto, ok? Na letra G, tia Zulmira ficou doente. Vamos ver se você lembra. Ficar, ela ficou doente. Ele indica o quê? Que ela, né? Essa mudança de estado. Então, é um verbo de ligação. Muito bem. Na letra H, o vento derrubou muitas árvores. Então, olha só. O vento derrubou o quê? Porque quem derruba alguma coisa, né? Ou até alguém. Então, esse verbo, ele pede complemento. Se ele pede complemento, ele é um verbo transitivo, ok? Virgínia é muito inteligente. Olha o verbo em negrito ali. Né? Que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, ou ela é. Esse indica ligação. Característica inteligente a Virgínia, ok? A próxima frase última. A nascente do rio secou. Então, olha só. Não, eu mudei aqui, né? H-I, a letra I, que é verbo de ligação. Acabei demorando ali a apertar. Agora, o secou. Esse verbo secar é um verbo intransitivo, tá? A nascente do rio secou. Mas dependendo do contexto, de outra situação, de outra construção frasal, e aí você precisa ter atenção nisso, né? Porque alguém pode secar a louça. Então, vamos supor, nesse contexto, mamãe secou a louça todinha. O que mamãe secou? A louça. Então, nesse caso, vai ser transitivo, porque precisou do complemento a louça. Nesse caso aí dessa construção frasal, ele é intransitivo, ele não pede complemento. Você sabe que o rio secou. Acabou. Tá? Muito bem. Tem um outro exercício aqui que é para você treinar, tá? Esse aqui você vai fazer no seu caderno, eu vou deixar você fazer sozinho. É importante você pensar. Se for necessário, coloca de novo a videoaula, tá? E faz o exercício aí. Deixa eu ver se eu tenho. Ó, é um desafio, né? Faça em seu caderno. Não esqueça das preposições, ok? Por quê? Porque para eu classificar como verbo transitivo indireto, eu preciso reconhecer as preposições, tá?
tá bom, gente? Bom, assim eu termino a aula de transitividade verbal. Se for necessário, volte nas outras aulas, né? Verbos, preposições, tá? Porque uma aula, ela vai puxando para outra. Na verdade, você tem que entender todo passo a passo, né? Para você identificar, tá? De não deixe de estudar, não deixe de fazer exercícios. É importante a sua participação, é importante que você pegue esses exercícios do slide e agora passe para o seu caderno, faça realmente, tire suas dúvidas. Ah, professora, eu não entendi. Volta lá no slide, volta na gravação, tá bom? Quantas vezes for preciso. Essa parte da transitividade verbal, eu sei que ela causa um pouquinho de confusão, porque ela requer prática, tá? O aluno que não pratica vai ter dificuldade. O aluno que pratica, quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, mais você aprende, tá? Tem um momento que o professor explica, tem um momento que o aluno precisa exercitar. E é nessa hora que o aluno aponta pra gente, entendi, não entendi, ainda estou com dúvida, ok? E a gente precisa desse feedback, desse retorno de vocês, tá bom? Então, assim, volta nas videoaulas se preciso for, tá? E bons estudos aí. A gente volta em próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.